Stenet, Melon, Hütter, Kirchhoff, Jama. Fala galera, mais um Mesa Pocket, dessa vez para falar sobre esse filme aqui, Tenet, o mais novo do Christopher Nolan, que é um diretor que eu gosto muito, e a gente vai tentar aqui falar sobre esse filme. É uma trama complexa, é uma trama muito densa, porque lida com inversão temporal e viagem no tempo. John David Washington, que é chamado de o protagonista nessa história, ele é recrutado por uma organização chamada Tenet, que quer evitar a Terceira Guerra Mundial e, claro, evitar o fim do mundo por conta do antagonista, que é o Andrei, que é protagonizado pelo Kenneth Branagh, que eu acho ele simplesmente um ótimo ator. O filme é uma mistura de espionagem e tem locações internacionais, tem muita ação, tem esse elemento da viagem no tempo e tem esse elemento da inversão temporal. Como assim? As cenas de inversão temporal, elas são muito bem aplicadas, porque elas ocorrem ao contrário, né? Então a coreografia e a cena tem que ser pensada dessa forma e trazer um certo impacto visual. Que, aliás, é o mesmo tipo de visual, o mesmo impacto visual, a mesma forma de movimentação de coisas e pessoas na tela, que lembra o filme Memento, também do Christopher Nolan, de anos atrás, que no Brasil veio com o nome de Amnésia, que é um título que eu achei péssimo. Quem viu o filme vai saber o porquê. O filme precisa muito da atenção do espectador, porque a trama é complexa e muito densa. A primeira metade do filme mais te traz perguntas do que respostas, que obviamente o espectador vai ter essas respostas ao longo da trama, mas na primeira hora e meia, eu diria, você tem que ficar atento por conta da montagem, por conta da edição, porque às vezes é uma coisa que passa de bate-pronto num piscar de olhos, que depois esses momentos vão ser revistos em outro ponto da história, mais na segunda metade do filme pro final, sob uma outra ótica, um outro ponto de vista, o que casa perfeitamente com essa ideia de não só inversão temporal, mas viagem no tempo. Então você tem que ficar ligado a isso. Se você não tiver paciência para a primeira metade do filme, você vai desistir, não vai querer ver até o final. E sim, é um filme que, além de dividir opiniões, não é um filme para todo mundo. Você tem que ficar ligado no ritmo dessa primeira metade de filme para entender o restante da história. Tá bom. A segunda metade do filme pro final, né, quando a gente já vai encaminhando para essa resolução dessa história, ela muda de ritmo e ela começa a trazer, como eu falei, né, pontos de vistas da mesma situação, da mesma cena, só que através de um outro olhar, de um outro ângulo, o que é muito interessante. Como destaque, tem duas cenas que eu achei sensacionais quando feitas, que é a luta numa espécie de corredor, numa cena de invasão, que o Neo é interpretado pelo Robert Pattinson, que é meu personagem favorito desse filme, e o protagonista, que é o John David Washington. A gente tem que fazer uma invasão num local, e aí acaba tendo, né, cenas de embate, cenas de luta. E a forma como a cena de luta é pensada, ela é pensada de forma a ser vista de maneira inversa, sabe? E isso é muito impactante visualmente, é tudo muito bem coreografado, é tudo muito bem pensado, é um esmero da produção sem igual, que eu não lembro de ter visto algo desse tipo, só no Memento, mas o Memento não tem cenas de luta, né? E esse artifício visual do Memento, de inversão, é aplicado aqui em cenas de luta. Então, vocês precisam ver esse filme para ver essa cena específica, né? Para ver como eles aplicam a ideia do filme em cenas de inversão e em cenas de ação. A segunda cena também, que eu acho muito bacana, é a cena da autoestrada, né? Uma cena que tá tendo uma perseguição de carros, e ela aparece num primeiro momento e acontece uma parada e você fica assim, cacete, o que tá acontecendo agora? Por que isso aconteceu? Tipo, não tem lógica, e depois você entende o porquê disso ter acontecido, porque, de novo, te mostra um outro ponto de vista que é interessantíssimo. É mesmo, é? Coisas que eu não achei legal nesse filme, e sim, tem coisas que não são tão legais assim. Pelo filme ser muito complexo e ser muito denso, e eu acho isso ótimo, ele acaba não desenvolvendo tanto personagens que aparecem, né? A trama tá tão mais envolvida em te entregar algo altamente mirabolante, altamente sci-fi, e olha como isso aqui mas eu sinto falta um pouco de desenvolvimento de personagens. E como eu te falei, se você não tiver a paciência para ver a primeira metade do filme, que te traz mais perguntas do que respostas, você pode simplesmente abandonar o filme. Então pipocam certos personagens e você acaba não se relacionando tanto porque eles não são tão bem desenvolvidos. Quem eu gostei mais, de fato, foi o Robert Pattinson, porque é um dos meus atores favoritos, eu gosto muito dele, e o John David Washington, mas infelizmente a Elizabeth Debicki e o Kenneth Branagh, apesar de ótimos atores,
eu sinto que o Kenneth Branagh, especificamente, ele poderia ser mais desenvolvido. Porque a gente entende a personagem Cat, que faz a esposa do Kenneth Branagh, que é o Andrei. A gente entende ela, o que ela quer fazer. A gente entende a motivação dela, mas a gente não entende a motivação do Andrei. Porque ele simplesmente é o cara, ele é o vilão, porque ele é mau, simplesmente porque ele é mau e quer trazer o fim do mundo e quer trazer a Terceira Guerra Mundial, porque ele pode. Então, eu não consigo me relacionar com isso, eu não consigo... ainda que eu não concorde com as ações dele, eu gostaria de pelo menos entender o porquê que ele faz aquilo, coisa que não fica desenvolvida. Então, é uma pena, ainda mais tratando de um filme do Christopher Nolan. Por fim, galera, Tenet é uma boa opção para quem quer ver algo que eu, sinceramente, não me recordo de ter visto só no Memento, por conta de coisas muito específicas. Eu dou 2 logos para esse filme, é um bom filme. Eu não acho que seja a obra máxima dele, eu não acho que seja a obra máxima do Christopher Nolan. É um bom filme, sim. Ele traz elementos inovadores, ele traz situações que até então eu não vi relacionadas à viagem no tempo, essa coisa do início e do fim estarem interligados, a maneira como ele faz, eu não lembro de ter visto em outro filme. Mas eu não acho que seja o melhor filme do Christopher Nolan. É um filme que tem uma ótima ideia, mas a execução pode ser um pouco cansativa e confusa em alguns momentos, mas entenda que até mesmo o que não é o melhor trabalho do Nolan é superior a muita coisa que a gente vê aí fora. Então sim, é um filme que vale a pena ser visto, sim. Vocês podem discordar de mim, aqui é justamente uma democracia, a gente conversa sobre isso. O filme, mesmo ele levando 2 cadeiras, ao meu ver, esse bom ou mediano dele é superior a muita coisa que tem lá fora. Então sim, é um filme que você precisa conferir, até porque para tirar suas próprias conclusões e fazer seu ranking pessoal de qual filme do Nolan é melhor para você nessa filmografia dele. Para mim é um bom filme, mas não tá entre os melhores que ele já fez, na minha opinião. Tá bom, gente? É isso, muito obrigado por verem. Eu quero que vocês curtam, eu quero que vocês compartilhem, comentem com seus amigos. E é isso, galera. Comentem embaixo também o que vocês acharam do filme. Um forte abraço e é isso aí.